Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, como disse no ato penitencial, esse tempo quaresmal é tempo de renovarmos a nossa vivência, a graça batismal que recebemos. Na noite da Vigília Pascal nós fazemos a renovação das promessas batismais, é o ponto alto de toda a liturgia da igreja, e o tempo da Quaresma é um tempo de preparação para isso. Essa primeira leitura tirada do segundo livro dos Reis é uma leitura que nos ajuda a refletir sobre a graça do batismo. Os padres da igreja sempre comentaram essa leitura nessa direção. Esse episódio acontecido no Antigo Testamento, no tempo do profeta Eliseu. Vejamos aqui alguns aspectos, né? Naamã, então, é um estrangeiro, não pertence ao povo de Israel, é um sírio, um homem importante, um general, né? Muito considerado pelo seu rei, mas ele contraiu a lepra. Aliás, diz o texto que o Senhor concedeu a ele a vitória aos arameus através dele, né? Muito bem, esse homem era um homem tão valente, uma carreira promissora, mas contraiu a lepra. E um grupo de arameus que tinha saído da Síria levou lá para aquela região cativa uma moça. Hoje, Dia Internacional das Mulheres, pensamos no protagonismo dessa simples moça cativa, né? Prisioneira. Ela foi levada, a intervenção dela, foi levada cativa uma moça do país de Israel, que estava a serviço da mulher, da esposa de Naamã. E quando Naamã então contrai a lepra, é justamente essa serva cativa que vai dizer à esposa, né, de Naamã, que se Naamã fosse a Israel, seria curado pelo profeta que lá havia. Estão vendo? Porque é assim que Deus age. Estão vendo o que o batismo faz com a gente? Nos faz reconhecer o caminho de Deus, que não é através dos poderosos, mas é através das coisas pequenas. Assim como o que nós fazemos também. Pensem no batismo. Não é tão simples o batismo, sobretudo um batismo de criança. A gente derrama um pouco de água na cabeça da criança, invoca a Santíssima Trindade, e Deus opera, não é? Não é assim, aparentemente muito. A nossa própria missa, é verdade que nós já enriquecemos a missa, mas o rito da missa no fundo é muito simples, não é? Nós nos reunimos, invocamos a bênção de Deus, temos uma refeição comum, mas que é uma refeição sagrada, não é? Comungamos o corpo e sangue do Senhor. Deus opera grandes coisas através de meios pequenos, simples, pobres. Então, esta mulher vai dizer para a esposa de Naamã, né, uma cativa, que tem um caminho de salvação para ele. E ele vai acreditar, mas ele ainda vai pelos meios dele. Ele avisa o chefe dele. O chefe dele manda preparar uma porção de presentes, manda para o rei de Israel, vai uma caravana com todo o poder, para pedir ao rei de Israel que providencie a cura de Naamã. Está pensando ainda de outra forma. Vejam como Naamã vai ter que descer. Preste atenção nesse caminho de Naamã. Então ele vai pensando, né, com todos esses presentes, o rei de Israel vai providenciar tudo e pronto, né? O rei de Israel ficou assustado, rasgou as vestes. Eu não sou Deus para dar uma cura a alguém, e pretexto que ele está arrumando para entrar em guerra comigo, né? Mas aí Eliseu, sabendo disso, pode mandá-lo para cá. E ele foi. Ele foi, mas também tinha uma expectativa. O que ele esperava? O homem de Deus, que ele nem conhecia, vai sair, vai chegar para mim, vai fazer um certo ritual, né? Talvez invocar umas palavras diferentes, né? Vai tocar em mim, vai... enfim, todo um cenário, né? E vamos falar a verdade, aqui entre nós, né? Eliseu não foi nem muito, nos nossos padrões, né? Nem muito educado, né?
Eliseu nem se preocupou de encontrar com o Naamã. Mandou um servo dele avisar para ele: vai até o rio Jordão e vai banhar lá 7 vezes. Eliseu nem foi ao encontro. Então Naamã ficou indignado e já ia meia volta volver, né? Então já ia de volta, porque afinal de contas o outro não bateu continência para ele, né? Com todo o aparato que ele tinha, todos os presentes que ele tinha. E ainda fez essa comparação: os rios que nós temos lá na nossa terra são muito mais caudalosos do que esse riozinho Jordão aqui, né? Não tem água muito melhor? Eu vou, se vier para tomar banho, eu tomo lá, né? Agora, quem que intervém? Um servo também. Um servo de Naamã. Meu senhor, se o profeta mandasse fazer uma coisa difícil, o senhor não faria? Mandou fazer uma coisa fácil. Já estamos aqui. Vejam como é que Naamã então vai ter que descer do seu pedestal, do seu orgulho. É o que tem que acontecer conosco para que o batismo produza em nós todas as graças que deve produzir. Nós temos que fazer um movimento de descida. A conversão é isso, de esvaziamento de nós mesmos, para que a gente deixe todo o espaço para Deus agir. E Naamã então desce, se mergulha 7 vezes. E aí diz o texto que ele saiu de lá com a pele parecendo de uma criancinha, né? Comparação, né? Então ele vai ao encontro novamente do homem de Deus, e aí reconhece que não há outro Deus, né, em toda a terra senão o que há em Israel. Tem até os outros episódios aqui que nessa leitura de hoje não contam no trecho que foi selecionado, e eu não vou comentar aqui hoje. O salmo aqui cantado belamente falou: nossa alma, minha alma tem sede de Deus, né? É uma boa pergunta para nós. Nós estamos vivendo a quaresma, a gente tem essa sede de Deus. Como é que o salmista fala bonito, né? Ter sede, ter vontade de tomar uma água quando você está com sede, é uma coisa forte, né? Vital. Agora, sede de Deus, né? Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando verei a face de Deus, né? Quando verei a face de Deus. Uma pessoa realmente religiosa quer ver a Deus. É o grande desejo de uma pessoa religiosa, uma religião verdadeira. Nós não podemos querer um Deus à nossa imagem e semelhança, que a gente manipule, que a gente controle, que faça do jeito nosso. Veja, Naamã teve que entrar num processo de conversão, teve que aceitar a palavra da serva, teve que aceitar a palavra do servo. Quer dizer, ele foi ensinado por outros, teve que aceitar a palavra do servo de Eliseu. Nós temos que aprender a ser pequenos, a ser humildes e a dar espaço para Deus e desejar Deus. Enviai vossa luz, vossa verdade, elas serão o meu guia, que me leve ao vosso monte santo até a vossa morada. Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. No Evangelho, Jesus, que está em Nazaré, depois de apresentar o seu programa, lendo aquele trecho do profeta Isaías, vem os comentários: esse homem não é aqui, nós não conhecemos, de onde que veio essa sabedoria? Ficavam admirados, né? Embora alguns ficassem extasiados com o ensinamento dele, outros queriam sinais. Ele deve fazer uma opção de sinais aqui. Estão vendo como é que Deus não se deixa manipular? A gente poderia até pensar assim, né? Não é um pouquinho assim? Quando alguém importante do nosso lugar, e esse orgulho existe, né? Se alguém de Viçosa fizer alguma coisa importante, nós todos vamos ficar satisfeitos, é muito natural, né? É de Viçosa, é nosso, ficamos num certo orgulho, né? É compreensível. E agora Jesus em Nazaré, é a nossa terra. Se ele faz essas coisas nos outros lugares, aqui ele vai fazer mais ainda, né? Mas eles não conseguem controlar Jesus, e Jesus faz referência a 2 episódios do Antigo Testamento, mostrando que sua missão é para todos. Em verdade vos digo, nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Ele conta 2 fatos: a fome que houve no tempo do profeta Elias, e Elias vai justamente saciar as necessidades, né, alimentícias daquela própria viúva e do seu filho, né, que o acolhe.
naquele período, e não ao povo de Israel, uma estrangeira, uma pagã. Também no tempo de Eliseu, né? O profeta Eliseu, ele vai curar o leproso Naamã, que é estrangeiro, sírio, como nós ouvimos na primeira leitura, e ficaram então furiosos, porque não podiam controlar Jesus e querem então expulsá-lo. Lucas puxa para o primeiro capítulo aquilo que vai acontecer já, fazendo vislumbrar na paixão do Cristo. Como é que na sua cidade já tentam matá-lo, né? Com o desejo de jogá-lo, mas ele passa no meio deles e continua o seu caminho. Vamos continuar o nosso caminho também, o nosso caminho quaresmal, descendo de nossas vaidades, de nossas ambições, aceitando Cristo como nossa paz, como aquele que derruba os muros da separação, como aquele que nos mostra que devemos nos dirigir a todos, como ele citou aquela viúva de Sarepta e Naamã o sírio. Somos todos irmãos. Cristo é nossa paz. Sejamos promotores da fraternidade, do diálogo, como compromisso de amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.